2. O princípio 2, o Chan comenta, nos convida, na verdade, a aplicar 2 conceitos matemáticos na nossa vida. Eu achei genial essa associação. Ele fala sobre alavancas e sobre os nossos pontos de apoio. Olha que profundo. Vamos filosofar um pouco aqui com o Chan. Olha que interessante. Essa frase é famosa do Arquimedes, né? Eu vou de ladinho de novo, gente. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu levantaria o mundo. Esse é um conceito matemático. Mas se a gente pensar na nossa vida, já pararam para pensar quais são os seus principais pontos de apoio? Aqueles que te puxam para cima, aqueles que te alavancam? Quais são as coisas ou pessoas, provavelmente pessoas, que são as pessoas que você pode contar com elas? Quais são aquelas pessoas que você tem e você realmente pode olhar no olho e saber que é de verdade? Você tem alguém assim? Quais são as suas alavancas? Você já reparou o que faz você dar aquela explosão de energia? Então é uma reflexão. Nós todos precisamos pensar quais são os nossos pontos de apoio e, da mesma forma, valorizar eles, né? E, da mesma forma, entenderem-nos com autoconhecimento, entender o que é realmente que me alavanca, o que me motiva, o que me faz acordar segunda-feira de manhã. Então, esse é o princípio 2. Não sei se eu posso contribuir com uma pergunta dentro do princípio 2 de alavanca. Assim, pessoal, deixem suas perguntas. Quero compartilhar as visões de vocês aqui também. Tem uma curiosidade, sabe? Eu vejo muito, por exemplo, até pelo empreendedorismo, por assim dizer. Hoje no Brasil a gente já se fala mais disso, as pessoas querem empreender, não necessariamente ter uma empresa, né? Mas crescer na vida. Acho que as pessoas estão enxergando mais o potencial em si mesmas. Mas como ter pontos de alavancagem, como criar esses pontos quando, infelizmente, às vezes o meio não te traz isso, sabe? Você pode até ter as pessoas, digamos, que te motivam a ir para frente, mas imagino que o mundo é tão complexo, as pessoas, o mundo é tão difícil, no Brasil principalmente, que às vezes o seu meio não te influencia para cima. Como ter força ainda para essa alavancagem? Eu acho muito interessante, porque Bom, eu acredito muito no poder do autoconhecimento, Rê. Então, eu acho que antes de olhar para fora, a gente deve olhar para dentro, começar a olhar para dentro. Eu acho que a gente não consegue empreender nada, a gente não consegue fazer nada, se propor a fazer nada, se a gente não tem uma percepção muito clara do nosso potencial, quem somos, quais são as coisas que realmente a gente consegue entregar, o porquê que a gente pode fazer isso, enfim. E aí a gente não consegue pôr telhado numa casa que não tem parede, mais ou menos por aí. Então, eu acho que, sobretudo o empreendedor, né, antes de começar a olhar para fora, entender qual é o mercado e tal, observa, olha com carinho, enxerga as suas potencialidades internas, as suas oportunidades de melhoria. Então, esse olhar gentil para dentro, para que a gente consiga criar uma proposta de valor para fora com mais solidez. Né? Porque se a gente não tem essa perspectiva interna bem aguçada, a gente se perde na construção. Então, eu acho que é bacana esse... Tem fórmula mágica? Claro que não. Cada contexto, cada negócio, cada proposta é uma única, né? Mas eu acho que é dica de olhar para dentro primeiro, a gente consegue já antever, né? A gente consegue sair na frente de uma série de situações que podem vir no futuro e fortalecer essas principais habilidades ou essas principais competências que serão necessárias para o negócio. Então, a família também, imagino, né, Juliana, para que a família também você possa ser um polo, um centro de felicidade para você, mas também para a família, né? Às vezes a gente está tão apegada ao lado assim que a gente não transfere essa alavancagem para as pessoas ao lado, não sei. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você pode contar com um amigo para ser o seu ponto de apoio, certamente ele conta com você, né? Então, eu acho que é bacana a gente pensar, puxa, ok, eu tenho esse ponto de apoio, eu tenho essa situação que me alavanca, mas eu também posso alavancar pessoas e situações, não só na minha empresa, mas na minha vida, como você bem colocou, Rê. Então, é uma reflexão interessante quando a gente se permite fazê-lo, porque a gente consegue conectar muitos pontos, que a gente só consegue olhando para trás, né? Então, puxa vida, se eu faço sentido isso para o Renato, quer dizer que ele também, de certa forma, também conta comigo, né? Então, é muito bonita essa troca. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o poder das relações. E aí, a
a morada ou a casa da felicidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Posso dar tempo de compartilhar mais? O pessoal tá mandando muita pergunta aqui, Juliana. Dá tempo de compartilhar mais uma ou duas? Claro que Olha, sim, com prazer. A Andrea compartilhou aqui uma pergunta. Quando caía, quando caía, ela sentia dor. Acho que ela estava falando ainda da mensagem anterior que ela trouxe, né? Ela sentia dor, mas ela ria e dizia que não doeu. E a graça dele em tirar sarro dela foi desaparecendo ao ponto que ele não via mais graça. Faz super sentido. Claro, claro. Se você valoriza a situação, o Karnal fala uma coisa que eu acho muito legal. O Karnal fala algo assim: se você recebe alguma informação, alguém chega e fala alguma coisa sobre você, e você só se ofende se você não está bem resolvido consigo mesmo, né? Então, se alguém chega para mim e fala assim: poxa vida, sei lá, como que pode falar assim? Você tá gordinha, sei lá, né? Eu tenho dois caminhos, né? Eu posso falar: puxa, realmente eu tô gordinha, então eu não posso me ofender, porque é uma verdade. Ou se eu não estiver gordinha, também não é verdade, então para que eu vou me ofender? Né? Então, nessa situação da brincadeira, perde a graça se a pessoa não entra na jogada, né? Então, o controle, mais uma vez, está com a gente. Se a gente tem a sabedoria, como bem disse a nossa amiga, de não ir na Andrea, né? De não ir na energia, a gente tem controle da situação na nossa mão, né? A gente não se influencia. O Karnal termina essa historinha falando que a ofensa é como um veneno. Olha que legal. Só funciona se a gente beber. Então, é uma questão de estamos no controle, né? Isso eu acho bem interessante a gente trazer para a nossa vida.